decide prender o Felipe Martins de novo por causa desse cagueta aqui, ó, essa pessoa, esse aqui. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala isso aqui, cara. O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. O Alexandre de Moraes, o cara que até agora não respondeu, contrata a esposa dele de 129 milhões. A competência, o inquérito das fake news, tá com o Moraes porque houve ameaça. Ameaça de quem? Gente, 2026 está só começando. Será longo, tem muita água para rolar ainda e eu digo para vocês, será o ano da queda do regime. Eu tenho muitos outros vídeos para soltar aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Coronel que rompeu com Bolsonaro denunciou Martins ao STF. Ricardo Wagner Roquette ocupou diretoria no MEC e protagonizou intrigas com nomes ligados ao filósofo Olavo de Carvalho. O coronel aposentado Ricardo Wagner Roquette, que ocupou a diretoria do Ministério da Educação no início do governo de Jair Bolsonaro, notificou diretamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre um suposto descumprimento de medida judicial por parte de Felipe Martins. No dia 29 de dezembro, Roquette enviou um e-mail ao gabinete do magistrado relatando que Martins teria acessado seu perfil no LinkedIn no dia anterior. À época, o ex-assessor de Bolsonaro estava em prisão domiciliar e proibido de utilizar redes sociais. Na mensagem enviada ao STF, o coronel afirmou que não mantinha qualquer relação com Martins. Em seguida, acrescentou que a situação poderia indicar violação de decisão judicial. O alerta levou a Moraes a pedir explicações à defesa de Martins. Depois da resposta, o ministro do STF determinou a prisão preventiva do ex-assessor. A Polícia Federal cumpriu a ordem na manhã desta sexta-feira 2, na residência de Martins, em Ponta Grossa, e o levou para uma cadeia local. Roquette rompeu com a base de Bolsonaro em 2019, depois de ser demitido da diretoria que ocupava no MEC, durante a gestão do então ministro Ricardo Vélez. Na ocasião, protagonizou embates com nomes ligados ao filósofo Olavo de Carvalho, que ocupavam cargos no governo, entre eles Felipe Martins. À época, Olavo fez críticas públicas ao núcleo militar da gestão e a ministros que induziam Vélez a tomar atitudes erradas e depois responsabilizavam seus alunos pelas consequências. Desde então, Roquette intensificou os ataques aos seguidores de Olavo, incluindo Martins. Nas primeiras 48 horas de 2026, a Gestapo do Alexandre de Moraes já volta ativa a todo vapor. Olha, é impressionante a eficiência deste homem. Mesmo estando em Dubai com a sua esposa, curtindo ali as férias e viajando pelo mundo, ele conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo tendo todos os laudos, as provas de que ele não poderia estar mais em prisão, que ele deveria ser mandado para uma prisão domiciliar para ter cuidados médicos, que está correndo sérios riscos na sua saúde. Alexandre de Moraes conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo depois de ter feito uma cirurgia com 70 anos de idade, parando de respirar 500 vezes numa noite, e manda prender o Felipe Martins de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes Alexandre de Moraes mandou prender Felipe Martins. É uma obsessão pessoal. Felipe Martins, que desde que arrumou a sua lapela, virou um dos principais alvos desse sistema. Mas vamos lá. Por que o Moraes, no dia 2 de janeiro de 2026, mesmo estando em Dubai com a sua esposa, por que ele mandou prender Felipe Martins? Bom, se prepare, porque a lista de pessoas podres por dentro, sem alma, odiadas pelo Brasil, acaba de aumentar. E essa nova pessoa a ser inclusa na lista é este cidadão aqui. Grave bem esse rosto. Esse aqui é uma daquelas pessoas que, se vivesse na Alemanha nazista, seria um dos principais puxa-sacos de Hitler. Inclusive, o Jordan Peterson fala que uma grande ilusão que a maioria das pessoas tem é acreditar que se elas vivessem na Alemanha nazista nos anos 30, elas seriam aqueles que lutariam contra a ditadura, seriam daqueles que salvariam a Anne Frank, ou seriam Schindler. Mas, na verdade, ele mesmo fala que a maioria das pessoas se tornariam cúmplices
se tornariam objetos da ditadura. E um caso óbvio é deste cidadão aqui, ó, Ricardo Wagner Roquette. Agora eu vou te explicar o que foi que aconteceu que levou Felipe Martins a ser preso novamente. Ele já estava preso em prisão domiciliar. Bom, há um tempo atrás saiu na imprensa de que Felipe Martins teria supostamente violado uma das ordens do Alexandre de Moraes ao ter acessado uma rede social. A rede social em questão é a LinkedIn, que não é nem por dizer uma rede social, é uma rede de network de negócios. Mas o curioso é que não foi postado nada, não foi falado qual foi o acesso, qual foi a conversa que ele teve, apenas que houve um acesso. E de onde veio essa informação? E é aí que eu puxo para vocês este e-mail, que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. O cara, gente, que fez isso aqui, ele é um coronel aviador da reserva da Aeronáutica, que trabalhou no governo Bolsonaro. Eu preciso falar disso aqui, porque é surreal. Esse indivíduo, ele trabalhou no MEC, no governo Bolsonaro, durante algum tempo, foi demitido, porque é um incompetente, tá? É um inútil, e aí foi demitido. Ficou com raivinha. E aí, para extravasar a raivinha dele, ele decidiu que quer mandar o Felipe Martins de volta para a prisão. E como que ele fez isso? Como que esse cidadão aqui, ó, fez isso? Ele mandou um e-mail para o Alexandre de Moraes. E aqui vocês vão ver a coisa mais podre que eu já vi. Cara, isso aqui é surreal. Vamos lá. Notícia de possível acesso à rede social por pessoa submetida à restrição judicial. Pedido de apuração e sigilo do denunciante. Olha o covarde. Vamos lá. Notícia de possível descumprimento de decisão judicial, assunto, tá? Aí ele repete, né? Venho de forma identificada apresentar ao presente notícia de fato e requerer expressamente a reserva de identidade. Ou seja, pelo amor de Deus, não fale que sou eu que estou denunciando. Mantenha meu nome em sigilo sobre meus dados pessoais e quaisquer elementos que possam me identificar, por receio de retaliações. Retaliações, meu amigo. Solicito que eventual contato comigo ocorra apenas pelos canais informados no cadastro e que minha identificação não seja compartilhada com terceiros. No dia 28 de dezembro de 2025, ao acessar a funcionalidade do LinkedIn, conhecido como Quem Viu Seu Perfil, o sistema exibiu um visitante um perfil identificado como Felipe Garcia Martins. Eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Ressalto que não posso afirmar com certeza se o acesso foi realizado diretamente pelo titular do perfil exibido ou por terceiros, porém registro que o LinkedIn apresentou ao visitante com o nome e motivo pelo qual comunica o fato, apuração institucional. Aí ele está caguetando o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins entrou no LinkedIn e foi ver o perfil dele. Aí o Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar para o Felipe Martins e pediu uma explicação para os advogados. Os advogados explicaram que eles próprios entraram nas redes do Felipe Martins para fazer coleta, guardar os dados, para caso ela fosse derrubada, caso eles perdessem o acesso, para guardar os dados do LinkedIn. O advogado explicou, olha, não foi, tá aqui, ó. Afirmou que o Felipe estava cumprindo medidas cautelares, que nunca havia recebido uma advertência e que foi punido sem que tenha feito nada. E aqui ele explica que na verdade foi ele, foi Chiquini, que acessou o LinkedIn do seu cliente para preparar a sua defesa. Ele não publicou nada, ele não interagiu com ninguém, ele acessou para coletar os dados, para guardar os dados que estavam no LinkedIn, para poder fazer a defesa. E depois eles informaram o Alexandre de Moraes sobre isso. Aí vamos para a parte agora, você vai ver o que virou o Brasil. Tá aqui, ó. Decisão do Alexandre de Moraes. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar alimentos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa. Olha, às vezes, na rede social da pessoa, ela consegue pegar, por exemplo, um print de quando ela estava num determinado local e não em outro que o Alexandre de Moraes estava denunciando. Então, como que você vai provar uma determinada informação que está ali na sua rede social se você não pode acessar ela? O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. Aí, de novo ele joga isso aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Aí, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Decide prender o Felipe Martins. De novo,
por causa desse cagueta aqui, ó, essa pessoa, esse aqui. Cara, eu vou falar pra você, eu não tinha condição. Como que eu posso conhecer uma pessoa hoje de manhã e já sentir um nojo por ela dessa forma? O que leva uma pessoa dessa idade, um cara que foi coronel da aeronáutica, o que leva ele a falar, não, hoje eu quero destruir a vida daquela pessoa que eu sei que é inocente? Quais foram os crimes do Felipe Martins? Arrumar a lapela? Usar um Uber? Não ter viajado para os Estados Unidos? Não ter feito uma minuta? Não ter assinado uma minuta? Não ter participado de uma reunião? O crime do Felipe Martins foi não ter delatado o que o Alexandre de Moraes queria que ele delatasse. E por isso ele falou, eu vou aguentar todas as consequências. Todas. Todos esses Ricardos que aparecerem na vida dele, ele vai aguentar. E aí a Polícia Federal hoje vai lá, aparece para prender o Felipe Martins. Cara, assim, é muita revolta, é muita... O coração da gente não aguenta, a gente vai adoecendo, cara. A gente vai adoecendo com isso que está acontecendo. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala isso aqui, cara. O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. O Alexandre de Moraes, o cara que até agora não respondeu o contrato da esposa dele de 129 milhões, que agora surgiu na internet a conversa dele fazendo lobby pro desembargador lá que tinha aquela funcionária fantasma em 2015. Ele é a instituição democrática. Ele é a democracia no Brasil. E de Dubai, olha a eficiência do cara, de Dubai, ele manda o Bolsonaro de volta pra prisão e manda prender Felipe Martins. Cara, curte suas férias um pouco, esquece, para. Que obsessão é essa com o Felipe Martins? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu vou encerrar esse vídeo. Está acontecendo em Brasília. Essa semana vazou um vídeo do Cacai criticando que os escritórios dos parentes dos ministros do STJ e do STF estão dominando o mercado da advocacia em Brasília, nos tribunais superiores. Agora essa bomba. O Cacai entregou o ministro Dias Toffoli, ele caguetou que o Toffoli contou para ele que entregou a relatoria do inquérito das fake news, o famoso inquérito do fim do mundo, ao Alexandre de Moraes, porque recebeu ameaça. É isso mesmo. Quando lá em março de 19, o ministro Toffoli presidiu o Supremo e ele falou, Cacai, você vai ao Supremo hoje? Posso ir. Ele disse, eu vou anunciar uma coisa importante que você estivesse lá. Ele anunciou o inquérito, que chamava inquérito da fake news. Eu falei, Toffoli, é óbvio que defenda isso. Como amigos da corte, você só é um advogado mais antigo. É difícil dizer isso, nós somos os mais antigos que atuam no Supremo. E aí eu disse, Toffoli, é óbvio que você tem o direito de abrir regimentalmente, mas dividir para o ministro, distribuir para o ministro Alexandre, fere o juiz natural. Ele disse, eu não posso te dizer nada. Só estou te dizendo que está acontecendo muita coisa e que nós estamos sendo ameaçados. Ameaça de quem? Então, olha só, eles e sempre eles, e não é de hoje. Então, o Cacai disse que ele avisou o Dias Toffoli que não poderia dar a relatoria do inquérito das fake news a Alexandre de Moraes. Isso depende de um sorteio, mas por ameaça, ele foi obrigado a dar o inquérito das fake news a Alexandre de Moraes. Lembrando, esse inquérito das fake news, nunca esqueçam disso, é o motivo pelo qual todos os casos, desde 2019 para cá, estão no STF. Sim, a farsa da trama golpista está no STF porque eles usam como base o inquérito das fake news. Tudo que acontece hoje no Brasil, eles puxam para o STF por causa desse inquérito das fake news. Inclusive, esse famoso escândalo do Banco Master está agora no STF e o escândalo chegou nesses dois. Não esqueçam, Dias Toffoli voou de jatinho com o advogado do Banco Master. No dia seguinte, ele puxa o caso do Banco Master para o STF sem motivo nenhum. O ministro Alexandre de Moraes tem sua esposa com um escritório milionário de 129 milhões. Ou seja, a relação, o jogo combinado desses dois, segundo o próprio Cacai, é desde 2019. Só que o Cacai trouxe uma informação que é uma bomba. A competência. O inquérito das fake news tá com Moraes porque houve ameaça. Ameaça de quem? Gente, 2026 está só começando.
será longo, tem muita água para rolar ainda, e eu digo para vocês, será o ano da queda do regime. Eu tenho muitos outros vídeos para soltar ainda. Bogo, eu tenho absoluta certeza que é o ano da queda do regime. Só que isso vai demandar energia, a luta contínua. Nós vamos ter que lutar, porque não vai cair a tua... Ah, e o regime caiu. Não. Lutamos para o regime cair. O que Chiquini está fazendo, o que nós fazemos aqui, tantos outros guerreiros que aí estão, né? Nós vamos ter que intensificar essa luta, porque é a primeira vez, de fato, por questões internas. Não estou falando de sanção, de tirar visto de ministro, Magnitsky. Eu estou falando aqui, ó, Brasil. Questões envolvendo o nosso dia a dia. É a primeira vez que a gente vê essa turma cambalear. Se é que sentiram ou estão sentindo todos os efeitos sobre Banco Master, celular do Vorcaro, agora ameaça sobre relatoria do inquérito das fake news. Ou seja, é a primeira vez, de fato, que o sistema se apresenta nu dessa forma. Boa. Pittoni, é um dos fatos mais graves dos últimos anos essa denúncia do Cacai. Veja, ele diz que o Toffoli ligou para ele comparecer ao Supremo para acompanhar um anúncio. O anúncio seria a relatoria do processo das fake news, do inquérito para o Alexandre de Moraes. E o Cacai teria dito ao Toffoli: ministro, isso fere o processo, o princípio do juiz natural. E o Toffoli falou para ele: mas nós estamos sendo ameaçados. Pera um pouquinho, como assim? O presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo, confessando que está sendo ameaçado. Ameaçado por quem? Qual força seria essa com poderes para ameaçar o presidente do Supremo Tribunal Federal? E qual o interesse e por que o ministro Alexandre de Moraes? Quem seriam essas pessoas? Pittoni, o artigo 5º do Código de Processo Penal, que trata do inquérito, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. Então, qualquer pessoa do povo que tiver ciência de um crime pode denunciar a polícia. Esse vídeo do Cacai é uma denúncia de um dos piores crimes que pode acontecer numa república, ameaça a um presidente do Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa do povo pode comunicar essa denúncia para a polícia? Sim. Agora, uma coisa sou eu, você, o Barros. Eu entendo aqui que algum senador ou senadores deveriam representar ao superintendente, ao delegado-chefe da Polícia Federal para instaurar uma investigação criminal. Que ameaça que foi essa? Mas, Bogo, eu quero olhar também por um outro lado e te ouvir, do alto da tua experiência como advogado criminalista. Cacai tem trânsito. Tanto é que Toffoli liga. Você vai hoje no Supremo? Queria você lá. Ele não liga pra mim, né? Não. Do Burgo. Não sei se talvez pro Barros, quando o Barros anuncia o Flat Iron aqui. Ô, louco. Ô, louco. Será que rola uma lasca do seu Flat Iron, Barros? Toffoli nunca ligou pra você, Barros? Graças a Deus, não. Não, Pra mim também não. Nem o padre, o irmão dele. Não. Não, também não. Onde eu quero chegar? Fala nisso, estava no Taiaiá. Não vive lá. Tava lá esse final, passou o final de ano. Passou. Lá. 3 seguranças andando. 3? 3. Eu soube que tinha mais. 3 vistos, né? Fora os, né? Parece-me que tinha mais. Bogo, o que quis Cacai? Porque Cacai, entendo eu, que também do alto da sua experiência, não é neném. Ele não faz essa fala... escapou. Falei. Nossa, Meu Deus do céu. Eu entendo que tem algo por trás, tem algum recado, tem algum salve para a turma, por parte do advogado. Porque o Cacai, repito, o que ele menos é ingênuo. Ele lança uma bomba. O presidente do Supremo à época... Ele denunciou um crime. O presidente do Supremo à época foi ameaçado. Ele traz uma... Mas, ao mesmo tempo, Barros... Chiquini traz no seu vídeo a fala de que
estão todos muito incomodados que escritórios de parentes, de ministros do STJ, do STF, estão tomando conta do dia a dia da advocacia de Brasília. Isso não é briga de mercado. Não, não é. Não é? Não, de Qual jeito que é a nenhum. tua leitura? Porque Tem repito, processo ele pra- não é bobo, o Cacá. Né? Pitoli, tem ação para todo mundo. Tá? A última coisa que eu vejo, com a experiência que eu tenho, conhecimento que eu tenho, não é ali uma insatisfação do Cacá, é porque ele está perdendo clientes para a esposa dos ministros. Não. Tem para todo mundo ali, viu, Pitoli? Tem bolo, tem fatia ali para todo mundo. Um advogado do nível do Cacá, jamais ele iria fazer uma denúncia criminal dessa, porque ele não recebeu uma fatia do bolo, porque ele não foi contratado. Duvido. Porque lá no fundo sobra uma fatia também para quem está insatisfeito e conhece os detalhes. O do famoso sistema. cala-boca. Né? Tem ali para todo mundo. O famoso tá? cala-boca. Me leva a crer, o Cacá é uma pessoa muito influente. Eu lembro do episódio das maletas lá em Brasília, quando o Alan dos Santos ele denunciou que ele foi ali que começaram a perseguição em cima dele. Parece que o Cacá acho que tinha ali algum conhecimento nesse assunto, né? É uma questão delicada e perigosa. Mas o Cacá não é bobinho. Não. Isso que ele fez foi recado. Tá? Ele mandou o recado. É que como nós estamos vivendo uma latrina jurídica, sabe? Um despudor, uma forma inconsequente de governar, de levar o país, tá? Isso aqui virou a terra de ninguém. Como nós vivemos nessa situação, eles vão soltando fatos gravíssimos que numa normalidade já tinha gente presa, num país minimamente sério já tinha gente cadeia para um monte de gente. Mas aqui não, aqui virou um estado de coisas que eles vão jogando essas situações. O Cacá deu o recado e o que me anima muito, Pitoli, que me deixa muito animado. Malu Gaspar fazendo denúncias, Lauro Jardim, briga de Daniel Vorcaro, André Esteves, Cacá mandando recado. Quer dizer, o que menos importa para essa turma é a Débora do Batom, Dona Vildete, o presidente preso. Isso para eles é normal. Agora começa a tomar um outro contorno porque tem gente muito grande brigando na República.